te convido para ouvir a palavra de Deus. Na Epístola aos Romanos capítulo 10 e verso 17 diz, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Na Epístola aos Hebreus capítulo 11 verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não se esqueça de dar um toque em curtir e inscrever no canal, embaixo do vídeo no YouTube. O nome Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, Rei dos reis, Senhor dos senhores, está contido 3.875 vezes na Bíblia Sagrada, o livro santo de sua autoria. Atos 10 verso 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Atos 10 verso 42. E nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Atos 10 verso 46. Porque os ouviam falar línguas, e magnificar a Deus. Atos 11 verso 1. E ouviram os apóstolos, e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Atos 11 verso 9. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Atos 11 verso 17. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Atos 11 verso 18. E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, e glorificaram a Deus, dizendo, e na verdade até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Atos 11 verso 23. O qual, quando chegou, e viu a graça de Deus, se alegrou, e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Atos 12 verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12 verso 22. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. Atos 12 verso 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Atos 12 verso 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 13 verso 5. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. Atos 13 verso 7. O qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Atos 13 verso 16. E, levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse, e homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi, e Atos 13 verso 17. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais, e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela. Atos 13 verso 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos, a Saul filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Atos 13 verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Atos 13 verso 26. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Atos 13 verso 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Atos 13 verso 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13 verso 36. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Atos 13 verso 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou nenhuma corrupção viu. Atos 13 verso 43. E, despedida a sinagoga,
muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Atos 13 verso 44. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13 verso 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas, visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Deus te abençoe por ouvir até aqui a sua palavra.